Como assim você ainda não começou a estudar para o concurso da Polícia Militar de Minas Gerais? Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui tratamos sobre concursos militares, mais especificamente do concurso da Polícia Militar de Minas Gerais, um dos concursos mais concorridos aí do nosso estado. E aqui nós tratamos sobre estratégias que vai levar você, meu caro aluno, do zero à aprovação em pouquíssimo tempo. Eu sou o professor Fred Viana, especialista em concursos militares e criador do método Fórmula de Otimização e Revisão para a conquista da sua tão sonhada vaga na Polícia Militar de Minas Gerais. O método Força, esse método que vai fazer você alcançar em pouquíssimo tempo a sua tão sonhada vaga. Então, sem mais delongas, vem comigo e vamos para o nosso conteúdo de hoje, nossas técnicas de estudo, com o episódio Como devo me preparar antes da publicação do edital, estudando antes da publicação do edital. E aí, você sabe como se preparar antes da publicação do edital? Então vem comigo que eu vou te mostrar agora como se preparar antes do edital. E se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever em nosso canal, ativar aí o sininho das notificações e se gostar do conteúdo, deixe o seu like, isso vai ajudar o nosso conteúdo, vai ajudar aí o YouTube a divulgar o nosso vídeo aí para mais pessoas e assim poder ajudar aí as pessoas que nem conhecem do nosso canal aqui, nem sabem como se preparar para um concurso. Então, sem mais delongas, vamos para o nosso conteúdo, estudando antes do edital. Será que é importante estudar antes do edital? Será que é importante ou deixar o edital sair? E aí, será que existe diferença entre estudar antes do edital publicar ou após o edital publicar? Será que compensa investir dinheiro e tempo nisso? Será? E como fazer? Todas essas perguntas eu vou responder para vocês. Vou falar sobre a importância que vocês devem saber, a importância de como é se preparar antes do edital. Eu vou mostrar para vocês também a diferença entre se preparar antes e depois do edital, da publicação dele. E se vale a pena investir dinheiro nisso, e com certeza vale a pena. E se você ficar até o final, eu vou mostrar no final do vídeo como fazer de maneira clara e concisa essa preparação antes do edital, que vai ser de importância para muitos estudantes. Eu tenho certeza, principalmente aqueles aí que começaram o estudo agora, que começaram agora a estudar, que descobriram agora sobre aí esse edital da PM, né? Então, isso é muito importante. Então, vamos lá para o nosso conteúdo. Por que é importante estudar antes da publicação do edital? Então, muitos me perguntam, né? Por que é importante estudar? Eu tenho diversos alunos que ficam perguntando, mas professor, por que eu devo estudar antes da publicação do edital? E aí eu tenho 5 argumentos bem lógicos, bem concisos e bem destacados para que você entenda o porquê é importante estudar antes da publicação do edital. Eu tenho alguns alunos que vêm sempre falar comigo, eu vou esperar o edital sair, porque vai que muda. E a gente vai falar sobre isso também, que isso também faz parte, né, do nosso estudo, da nossa rotina, da jornada do aprovado. Saber o que realmente pode ser cobrado ou não, vai fazer parte, e eu vou falar isso com vocês também no nosso estudo de hoje. Mas aí, eles vêm me perguntando, por que eu devo estudar antes da publicação do edital? O primeiro argumento, bem claro, é eu poder antecipar o meu conteúdo de estudo. Então, estudar previamente permite que você se familiarize com o conteúdo programático do concurso. Então, aí vem aquela pergunta, mas como eu vou me familiarizar se eu não sei nem o que vai cair no edital? Então, primeira coisa, vocês têm que se focar, claro, eu tenho que ter uma base. Qual é a minha base? O último edital publicado. Eu tenho o último edital publicado lá, eu vou ter todo o conteúdo descrito ali, todo o conteúdo revelado ali, para que eu possa fazer um passo a passo e estudar esse conteúdo. E aí isso vai possibilitar a identificação dos tópicos que exigem mais tempo de estudo e preparação. Por quê? Pelo último edital eu vou poder pegar lá, por exemplo, o raciocínio lógico matemático. Eu vou destrinchar em módulos, vou destrinchar em partes,
em até aulas. Eu posso mesmo colocar o meu conteúdo dessa maneira assim. Então eu antecipo de alguma maneira o meu conteúdo. Então, baseado aí nesse último edital, vocês conseguem, claro, se balizar, né, se antever nessa parte do conteúdo. Mas aí, será que isso ainda assim vai me dar um ganho de tempo? Isso vai me fazer antecipar ali na frente dos meus concorrentes? Porque o que eu quero? Eu quero uma fórmula que vai justamente me colocar à frente dos meus concorrentes. Mas como eu falei com vocês, não existe uma fórmula em si unicamente exclusiva para que se deva transmitir esse conhecimento. A fórmula está na base. A fórmula em si está na base do seu conhecimento. E voltar o que é básico. O que é básico? O ganho de tempo ali com o estudo antes da publicação do edital. Iniciar os estudos antes da publicação do edital vai economizar um tempo precioso após a sua publicação. Por que vai economizar? Porque lembre-se que o seguinte, o edital ainda não saiu, mas eu estou naquela ideia de estudando aí com base no último edital. Eu estou lá estudando com base no último edital. E aí uma coisa muito importante que vocês têm que se atentar. Exemplo, eu vou estudar pelo último edital. Só que o que me garante que esse edital não vai ser atualizado? O que me garante que esse edital não vai ser mudado? E isso é muito importante eu saber. Por quê? Porque o ano passado, no concurso da Polícia Militar, que saiu em 2022 e a prova aconteceu em 2023, foi um edital completamente modificado e alterado. Inclusive, acrescentaram o raciocínio lógico-matemático, coisa que não era cobrado. Era cobrado apenas estatística, na parte da matemática. Então, acrescentou literatura, inglês, enfim, acrescentou várias matérias que ali não eram cobradas antes. Mas aqui vai uma dica. Existem matérias que são base, por exemplo, o português. O português não vai mudar para o edital. Pode ser que inclua alguma coisa ou tire. Exemplo, a matemática. Tudo bem que mudou drasticamente do ano passado para cá. Mas eu acredito que agora o raciocínio lógico matemático ele não vai mudar. Ele vai sempre se manter. Pode ser que muda algum item ou outro, ou acrescente ou tire, mas a base vai continuar a mesma. E outra coisa muito importante que nunca vai mudar na Polícia Militar é direitos humanos. Policial militar tem que saber Constituição, tem que saber Código Penal, tem que saber direitos humanos. Policial militar tem que saber isso. Logo, isso são coisas que nunca mudam no edital. Por isso é que eu ganho tempo estudando essas coisas. Eu vou começar a construir uma base sólida do meu conhecimento nessas matérias mais básicas, para que eu possa ganhar tempo. E ganhar tempo, principalmente em um concurso, é fazer dinheiro. Já dizia lá os antigos que tempo é dinheiro. E realmente, tempo é dinheiro. Principalmente a gente que está correndo contra o tempo. Eu tenho a minha idade, que está lutando contra, né? Então, se eu estou chegando ali próximo à idade de não fazer mais o concurso, eu tenho que lutar contra isso, eu tenho o tempo de me organizar. Tudo isso são tempos que eu estou ganhando. Então, se eu ganho tempo na minha preparação, obviamente eu vou ganhar qualificação, eu vou ganhar ali mais capacidade para fazer um bom concurso. E, com toda certeza, eu vou ganhando tempo, eu vou poder fazer aí um planejamento adequado. Mas como assim um planejamento adequado? Eu vou estudar antecipadamente para elaborar um plano de estudo bem estruturado para mim. Porque não adianta eu tentar fazer um plano de estudo que vai abranger todo um grupo. Não, eu tenho que fazer aquilo, e depois a gente vai ver na elaboração do nosso cronograma, eu tenho que fazer aquilo que mais vai servir para mim. Sendo que eu tenho tempo ao meu favor. Como assim eu tenho tempo ao meu favor? Eu tenho lá, digamos que o edital ainda não publicou, e eu não sei qual o período que ele vai publicar, então eu tenho todo o tempo ali, porque a gente já sabe por experiências de antes, né, do edital, geralmente se publica um edital para daqui 5 meses, ou 3 ou 4 meses, ser a prova. Né? Então,
eu sei que aqueles aí que ainda não começaram a estudar, ainda vão ficar pensando nisso. Nossa, eu ainda não comecei, como é que eu vou fazer? Quando eu publicar o edital, eu vou estudar. É pouco tempo. É pouco tempo que você não vai conseguir aí atingir esse objetivo de estudar. E claro que no nosso método aqui, você vai se tornar um policial em 6 meses, não tenha dúvida. Você estudando, publicando o edital ou não, né? Com esse tempo você irá verificar toda a matéria em 6 meses, você vai safar toda essa parte da matéria em 6 meses e vai aprender a se planejar e a estudar adequadamente a todo o conteúdo. E aí, baseado nisso, nós temos, se começamos a estudar antes, nós temos a oportunidade de aprofundarmos no edital, sabendo que o edital da polícia é um edital, aliás, o concurso da polícia é um concurso muito concorrido, é um concurso onde as pessoas começam a estudar antes, tem pessoas que já começaram, inclusive, a fazer concursos, né? Cursinhos aí preparatórios, tem cursinhos aí que duram um ano a pessoa se preparando, então tem pessoas muito capacitadas aí, estudando para se capacitar nesse concurso. Então, estudar com antecedência permite que você aprofunde em alguns conhecimentos. Um exemplo clássico eu não sei matemática, eu não sei o raciocínio lógico. E aí vai dar tempo de eu aprofundar nesse conhecimento, vai dar tempo de eu entrar mais em algumas matérias, buscar conhecimentos em outras áreas, para justamente dar a base para esse conhecimento, para dar estrutura para esse conhecimento. E isso vai fazer com que você alcance a sua tão sonhada vaga, não tenha dúvida. Se você começar a se aprofundar antes, você vai conseguir conquistar aí esse aprofundamento no seu estudo. E isso pode ser crucial para responder a perguntas mais complexas na prova. Não tenha dúvida. Como aquela divisão que a gente sempre faz, né? Tem uma divisão lá entre 60% são questões fáceis, nós temos 30% aí de questões medianas e 10% de questões difíceis. Isso é todo o concurso, ele vai sempre cobrar isso aí. Então, 60% da minha prova são questões fáceis que eu consigo responder. E o nosso método aqui vai ensinar você a responder essas 60% de questões tranquilo. Os 30% de questões aí mediana, você não tenha dúvida que você vai conseguir também atingir aí, no mínimo, aí, a metade dessas questões. E por último, se você aprofundar, tiver a oportunidade de aprofundar nesse conhecimento, os 10% das questões mais difíceis, que geralmente são 4 ou 5 questões que vão aparecer na sua prova, você vai com toda certeza, como você aprofundou no conhecimento antes, você vai conseguir resolvê-lo. E aí, tudo isso que eu falei com vocês sobre a antecipação do conteúdo, o ganho de tempo, fazer um planejamento adequado para mim e ter a oportunidade de aprofundar ali no meu conhecimento, no edital, o que faz tudo isso? Ele me prepara melhor psicologicamente. Como assim me prepara psicologicamente? Quem nunca sentiu aquela sensação ao deitar? Nossa, concluí meu trabalho com êxito. Estudei o que tinha que estudar. Poxa, eu realmente fiz aquilo que eu planejei. Né? Então, eu lembro que até no meu concurso, meu último concurso que eu prestei, né, para sargento da aeronáutica, eu lembro que eu saí da prova, após eu ter lá feito a questão por questão, eu levantei, entreguei a minha prova lá, entreguei o gabarito, peguei a minha prova, saí, já falei assim, poxa, já saí com aquela sensação, passei no concurso. Por quê? Quando você estuda de maneira eficiente, quando você aplica essa fórmula de otimização, quando você aplica exatamente o passo a passo da nossa metodologia, você tem a certeza que saiu com a conquista da sua vaga. Isso é a preparação psicológica. Essa preparação psicológica, ela revela isso. Por quê? Melhora a confiança, a concentração durante a prova. Você se torna uma pessoa bem melhor. Então, tanto para fazer o concurso,
até na hora de passar a prova por gabarito, a sua preparação psicológica está melhor. Então, esses são argumentos lógicos que você vai entender que faz parte da preparação antes do edital, da publicação do edital. Por isso é tão importante estudar antes da publicação do edital. E no nosso método aqui não é diferente. Na nossa fórmula, você estuda antes do edital. Na nossa fórmula, você conquista a sua vaga sem sombra de dúvida, estudando antes do edital, porque aqui a gente dá o passo a passo. Então eu já sei que é importante, mas aí vem aquela pergunta, né? Mas por que estudar? Qual a diferença de estudar só depois que publica o edital? E qual a diferença de estudar aí antes de publicar esse edital? Bom, eu já mostrei para vocês as inúmeras vantagens, né? Ganho de tempo, o aprofundamento no conteúdo, tudo isso são vantagens que eu tenho de estudar antes da publicação do meu edital. Mas ainda mais, eu estudando antes da publicação do meu edital, eu me preparo psicologicamente, eu consigo inclusive realizar o concurso de maneira adequada. Mas aí, quais são essas vantagens? A gente já falou em várias delas, né? Então, é base sólida do conhecimento, é menor estresse, é a capacidade de se preparar de forma mais eficaz para enfrentar o concurso com confiança. Por isso que é extremamente importante ali se preparar antes da publicação desse edital. Mas, qual a diferença disso tudo? Em resumo, estudar antes da publicação do edital é uma vantagem crucial, porque o tempo está jogando a nosso favor. O tempo joga a nosso favor. Então eu consigo me preparar melhor, eu consigo me aprofundar melhor, eu consigo estruturar a minha vida em prol de realmente ter uma técnica de estudo voltada para justamente fazer aquele concurso. E aí eu consigo entender as fases do concurso, eu consigo entender as fases da preparação. E eu consigo percorrer ali as etapas da minha jornada. Então aqui, para quem conhece o nosso método, são 5 etapas da nossa jornada. São 5 etapas extremamente importantes para que você possa alcançar a sua vaga. E isso é importante. Mas com tudo isso, eu tenho que tomar cuidado. Como eu falei com vocês. Não publicou o edital. Quais matérias vou estudar? Dê prioridade para aquelas matérias básicas. Quais são? Eu já comentei. Português, a própria raciocínio lógico e direitos humanos. Professor, então quer dizer que eu não posso estudar o inglês, nem a literatura? Eu não sei nem qual livro vai ser cobrado, então para que eu vou verificar a literatura? Eu vou ler o livro do último edital que vai mudar? Não. Eu vou estudar o inglês? Talvez. Talvez eu estude um pouco de inglês. Porque na nossa metodologia vocês vão entender que é através do raciocínio lógico que vocês vão chegar à tão sonhada vaga. Que vocês vão conquistar a vaga. Assim como eu já mostrei para vocês aqui inúmeros casos de pessoas aprovadas que gabaritaram a matemática e seguiram a nossa etapa, que seguiram todas as nossas etapas, seguiram a nossa jornada e atingiram o seu objetivo. Por isso é importante essa primeira etapa de estudar antes do edital. Mas e aí? Aí eu pergunto a vocês, por que será que vale a pena investir tempo e dinheiro nisso? Será que vale realmente investir dinheiro na compra de um método, na compra de um curso, ou na compra de materiais que vai me capacitar estudando antes do edital para que eu possa adquirir aí conhecimentos específicos antes do edital? Será que vale a pena me capacitar? Então aí que eu pergunto para vocês, por que investir tempo e dinheiro nisso? Por que será? Primeira coisa, por causa da oportunidade que está me sendo dada. Pela oportunidade, só em si, pela ter essa oportunidade de criar uma base sólida de conhecimento, já valeria a pena eu investir tempo e dinheiro nisso. Primeiro pelo dinheiro. Por que o dinheiro? O dinheiro, ele sempre vai me retornar de alguma maneira. E isso nós veremos aqui à frente. Só pelo simples fato
de eu ter a oportunidade de pegar ali o antigo edital, de destrinchar as matérias, de verificar, de ver conceitos chaves, de ver ali, de condicionar matéria e matéria, de condicionar coisas e mais coisas ali, de ensinos e mais ensinos, e poder colocar tudo aquilo em prática no dia da minha prova, então já valeu a pena aí essa oportunidade de eu poder construir uma base sólida, que vai antever tudo isso que a gente está para dizer. E aí, diga-se de passagem, eu gosto de abrir sempre um parênteses aqui quando eu estou falando de investir dinheiro nisso. Será que vale a pena realmente investir dinheiro nisso? E a gente sabe que no mercado hoje em dia a gente tem que tomar cuidado, porque o mercado está repleto de vendas de cursos online, venda de apostila, venda de e-book, venda de método disso. Eu te ensino a fazer dinheiro em tantas horas. E aí a gente tem que tomar cuidado com isso também. Por quê? A gente tem que saber ali que existe uma linha tênue entre realmente investir dinheiro em uma coisa de qualidade e investir tempo em um estudo de qualidade também. Então a gente tem que saber que existe uma linha tênue entre isso e outro. Então essa oportunidade de construir uma base sólida, ela tem que estar nessa nossa mentalidade. Será que vale a pena eu adquirir um curso que vai me dar essa oportunidade de construir essa base sólida? E como tem que ser esse curso? Esse curso tem que ser com todas as matérias do edital, mais especificamente aqui falando da PM. Será que eu vou pagar muito dinheiro por um curso desse? Será que vai valer a pena? Então todas essas perguntas eu tenho que me fazer antes de investir. Porque não adianta, se eu investir mal, assim como na Bolsa de Valores, ou assim em qualquer projeto da nossa vida, quando se investe mal, se perde dinheiro. Então, para valer a pena esse investimento, primeira coisa eu tenho que fazer essas perguntas e respondê-las bem. Poxa, vai valer a pena investir nesse método? Vai valer a pena eu saber que esse método vai me levar à aprovação? Vai me valer a pena designar esse tempo específico para estudar essa matéria? Tudo isso tem que trazer uma base sólida do meu conhecimento. Que é um exemplo, a matemática básica. Eu tenho vários alunos, diversos alunos de outros cursos, né, de outros concursos, na verdade, melhor dizendo, que quando eu começo a ensinar a uma matemática mais aprofundada, conceitos mais aprofundados para eles, eles travam. Por quê? Eles não têm a base, eles não têm aquele conhecimento, aquele alicerce lá adiante, lá que deveria ser ensinado lá no ensino fundamental, que é a matemática básica, que é ali 2 mais 2, sim, exponenciação, que é raiz quadrada, que é fração, aqueles conhecimentos básicos. E tudo isso faz parte da nossa base sólida. Tudo isso faz parte. Então eles talvez não investiram tempo para construir uma base sólida. Se eles não investiram tempo para isso, o que aconteceu? Hoje eles não têm essa base. Logo, consequentemente, eles têm que investir nessa base. Então, repararam aí a diferença entre você realmente investir de qualidade e investir ao léu, investir assim sem saber o que você está investindo? Então, isso é muito importante. Construir primeiro essa oportunidade. E segundo, como eu falei com vocês, o retorno do investimento. Nós, no mercado financeiro, chamamos, né, o retorno do investimento de ROI, que é o retorno daquele investimento realizado. Quanto aquilo me retorna financeiramente, falando de dinheiro agora? Primeiro, poxa, eu sou um concurseiro, eu sei que esse concurso vai me gerar uma renda, ele vai me gerar um salário. E claro, se eu estou estudando para a Polícia Militar, eu já sei quanto ganha um policial militar. Então, quanto que eu vou investir em dinheiro? Eu não estou falando de tempo, eu não estou falando da minha ocupação, estou falando de quanto eu devo investir em dinheiro. Ah, foi X reais? Poxa, sei lá, eu levei 3 anos para me passar no concurso, então eu vejo quanto que eu investi ali e vou com toda certeza verificar se eu tive um retorno de investimento. Certo disso, senhores, é claro que você vai ter essa certeza, porque o salário da Polícia Militar hoje é um salário bom.
se eu não me engano, é a segunda polícia militar mais bem paga do Brasil, perdendo apenas para Brasília, se eu não me engano, tenho que confirmar. Não sei se o Goiás ali se aproxima, mas o salário da Polícia Militar de Minas é um salário aí que se aproxima muito com o salário aí da Polícia Militar de Brasília. E é um salário extremamente bom, né, para o nível de conhecimento aqui do nosso concurso. É um retorno de investimento fácil. Financeiramente, não tenha dúvida que vai ter sim um retorno. Mas aí, aqueles podem, né, aquele pessoal que sempre gosta de julgar contra, vai falar, mas e se eu não passar? Ah, mas e se eu demorar anos e anos passar? O que eu tenho para falar para você é o seguinte, a nossa oportunidade, como eu falei com vocês no início, a oportunidade que vocês investiu de construir uma base sólida, que você investiu ali no início de construir essa base de estudo, essa base de conhecimento, ela jamais vai ser tirada de você. Essa base, uma vez instituída, uma vez com você, ela não pode ser tomada. O conhecimento é uma coisa tão sobrenatural que não pode ser retirado de você. Você fica pobre, você fica sem casa, sem carro, sem tudo. Mas sem conhecimento você não fica. Sem conhecimento, aquilo que você colocou aqui no seu cérebro, você não vai, eles não são capazes de tirar. Eles, quando eu falo eles, os inimigos lá, né, o governo, sei lá, quem você quiser pensar, eles não tiram. Então, o retorno de investimento é claro. Se eu estudei algo e aquilo trouxe algum benefício para mim, ok, me retornou meu investimento. Ainda que o curso que eu tenha adquirido, o livro que eu tenha comprado, não me fez passar no concurso, mas ele me trouxe algo. Poxa, eu aprendi que o direito humano, os direitos humanos é assim, assim, assado. Eu aprendi inglês, eu aprendi português, eu pronuncio as palavras melhor, eu falo melhor, eu escrevo melhor. Poxa, retornou meu investimento? Retornou, obviamente. Eu não atingi o meu objetivo, mas retornou meu investimento. E por último, claro, e não menos importante, você ao investir tempo e dinheiro nisso, você fará muito bem a gestão do seu tempo. Por que fará muito bem a gestão do seu tempo? Porque agora você sabe como estudar. Você sabe a técnica de como estudar. Você sabe gerir melhor o seu tempo. E eu falo isso não apenas para um concurso, mas para o dia a dia, para tarefas básicas. Você vai saber gerir seu tempo. Indiferente se você vai passar ou não. Você vai saber gerir com toda certeza aí o seu tempo. Por quê? Aqui no nosso método você vai ter uma gestão inteligente do seu tempo, porque você vai fazer um cronograma que vai atalhar anos e anos aí de estudo. Porque eu levei anos, senhores, para aprender isso. Eu levei muito tempo para descobrir isso. Eu estudei muito, são 20 anos de jornada estudando, são 20 anos de jornada pesquisando sobre a melhor forma de se estudar, a melhor forma de se conquistar essa vaga. Então, eu levei muito tempo para descobrir isso. E estou trazendo aqui de bandeja para vocês, vocês não vão nem ter que perder o tempo que eu perdi, nem ter que bater na cara contra o muro tantas vezes que eu bati. Por quê? Está esmiuçado as nossas 5 etapas. Está bem dividido a etapa do aprovado. E que funciona. Funcionou comigo e que funcionou com vários outros alunos. Então, esse nosso método da fórmula de otimização, ela funciona. Ela gera resultado. Principalmente na questão da gestão do tempo inteligente, que agora você já sabe como estudar. Porque a gente ouve falar, né? Poxa, mas tem pessoas que estudam 8 horas por dia, 7 dias por semana e passou na Polícia Federal, e passou na Polícia Rodoviária Federal e tem um salário enorme. Pô, será mesmo? Será mesmo que essa pessoa estudou 8 horas por dia e 7 dias na semana? E essa pessoa, então, parou no tempo. Deixou de viver sua família, deixou de viver ali, né, com sua namorada, com seu namorado, deixou de viver, deixou de experimentar as coisas boas da vida. Como eu falei com vocês, o nosso método aqui, na nossa fórmula, não é preciso abrir mão do tempo de descanso, não é preciso abrir mão do seu lazer, não. Por quê? É preciso sim estudar de maneira eficiente. E estudar de maneira eficiente não quer dizer que eu vou estudar 8 horas por dia, 7 dias na semana. Quantidade não é qualidade.
Por isso é que eu entrego de bandeja para vocês um método de como fazer isso de maneira clara e eficiente. Como fazer isso de maneira clara e eficiente? Simplesmente aplicando o método. Simples. É simples e fácil. Por isso é que eu falo aos senhores que é muito simples. Então vale sim a pena investir dinheiro e tempo nisso. Mas investir um tempo de qualidade e um dinheiro correto, para que o meu investimento seja sim, tenha um retorno plausível para a minha altura. Ok? Então, para finalizar aí a nossa aula de hoje, para finalizar toda essa parte que eu estou falando com vocês desde o início, né? Vocês já sabem que é importante sim estudar antes do edital, já dei lá 5 argumentos muito plausíveis para vocês. Sabe a diferença, o que é estudar antes e depois do edital, se vale a pena sim esperar o edital, será que vale a pena? Vocês já sabem sobre isso e sabem inclusive que vale a pena investir tempo nisso, tempo em dinheiro. Mas agora, como fazer isso, né? Como estudar antes do edital? Então, você que ficou até aqui, até agora comigo, eu vou ensinar para você um passo a passo de como realmente estudar antes do edital. Agora vamos destravar de uma vez por todas e ensinar aqui para vocês um método excelente, infalível, que funcionou comigo, que vai funcionar com vocês, vocês estudando aí antes da publicação do edital, que ainda esse edital não publicou, mas que vai funcionar. Primeira coisa, a nossa jornada do aprovado aí. Início da nossa jornada. O que a gente tem que fazer de início? De início, vocês vão fazer o seguinte. Como eu falei com vocês, vai pegar lá o edital do ano passado, o edital lá de 2022, que foi a prova, em 2023, vai pegar os tópicos mais importantes. Mas, professor, como saber são os tópicos mais importantes? Eu tenho a prova que foi feita lá em 2023. Eu pego a prova e vou pegar o edital e vou marcar o que realmente caiu. Por exemplo, lá em raciocínio lógico matemático, caiu lá a parte de lógica, caiu uma questão, caiu a parte de progressão geométrica, caiu uma questão, caiu a parte de função, não caiu. Poxa, e aí? O que eu faço? Isso é importante? Não sei. Talvez eu devo dar uma atenção para isso. Vou pegar e vou separar ali itens mais importantes. Ah, mas como eu ainda não publicou o edital, eu não sei se pode ter atualização. Então eu vou pegar lá o português, que é uma matéria básica. Vou começar a destrinchar o português. Vou começar a fazer, esmiuçar ali o edital mesmo, em partes. Em partes, em pequenas partes. Eu gosto de separar em 5, sempre em 5. 5 etapas, depois cada etapa em 5 módulos, cada módulo em 5 aulas. Por que isso? Isso é muito importante, porque esmiuçarmos o conhecimento. Quanto menor o conhecimento ali, quanto mais quebrado, mais separado tiver o conhecimento, mais fácil fica de selecionarmos aí, de aprendermos, né, de pegarmos. Mas uma vez selecionados, agora eu tenho que selecionar também os recursos. Quais são as melhores formas para eu estudar? Então isso é muito importante. Por que é muito importante? E eu gosto de dar até uma introdução sobre isso. Porque é o seguinte, eu, por exemplo, professor Fred, eu gosto de estudar, primeiro eu vejo vídeo aula, depois eu vou na matéria seca, começo a estudar a matéria seca ali, depois eu volto na vídeo aula e só vou marcando ali o que é de importante, tá? Então, eu não sei qual vai ser aquilo que você vai achar, assim, de mais proveitoso. Eu acredito no nosso método, lá na nossa plataforma, ela é bem direcionada com relação a isso. Ela começa por uma videoaula, te ensinando passo a passo, te mostra o conteúdo que você vai pegar, te mostra ali o que você vai fazer, enfim, ela vai te mostrando de passo a passo e depois vai colocando você ali para fazer exercício, que é importantíssimo. Então a seleção de recursos aqui iniciais é extremamente importante. Por quê? Eu tenho que, de alguma maneira, cobrir todo o tema que eu propus. E a gente vai falar um pouco sobre isso no nosso cronograma, mas eu tenho que cobrir todo o tema proposto no meu cronograma. Como cobrir esse tema?
Ah, eu vou ler um artigo sobre direitos humanos. Poxa, é um material de estudo? É um material de estudo. Ah, eu vou pegar uma parte da gramática hoje. É um material de estudo? É um material de estudo. Eu vou pegar a parte do inglês, vou traduzir um texto. É uma parte de estudo. Vou fazer mapas mentais, flashcards. Tudo isso são seleção de recursos. O que eu me adapto melhor? Eu lembro quando eu estava estudando para o concurso de sargento da escola, de especialista, eu tinha um caderninho bem pequenininho, eu chamava ele caderno de bisural, né? Então eu colocava ali fórmulas, era como se fosse um mapa mentais. Como naquela época não existia aplicativo, né? Então a gente tinha que fazer no papel. Pegava um caderninho bem pequenininho, escrevia a aula de física, aí eu começava a escrever lá as formas, movimento uniforme, variado, MVT, aí eu começava colocando um monte de fórmulas lá. De maneira que, quando eu bati o olho, eu já sabia de que se tratava. Isso são mapas mentais para mim. E diga-se de passagem, pessoal, não vai na internet, mapas mentais sobre concurso da PM. Vai ter um mapa mental que a pessoa fez lá, mas é para ela. O mapa mental é muito interessante, mas para que pessoa que confeccionou. Então, aqui na nossa plataforma, você não vai encontrar um mapa mental pronto. Você vai até encontrar na nossa etapa lá de cronograma de estudo, mas vai encontrar uma maneira de se fazer um mapa mental. Porque o mapa mental, pessoal, ele é muito individual. Ele vai de encontro ao objetivo que você tem. Você, como pessoa, ele vai de encontro a você. Então, é você que vai fazer o seu mapa mental para se introduzir ali nos assuntos. Então, poxa, ali eu vejo vídeo aula, pego o meu mapa mental, pego a matéria em seco. Isso tudo são seleção de recursos que vai me ajudar a concretizar e balizar ali todo o meu cronograma. Uma vez feito todo essa seleção de recursos, né, então a gente já iniciou a nossa jornada, a gente já sabe, selecionou nossos recursos, agora sim eu vou passar para o meu cronograma, eu vou colocar no papel tudo aquilo necessário para que eu possa estudar. Como que eu coloco no papel? Estabelecer um cronograma flexível, e aqui vai a dica de ouro para os estudos de alguém que há 20 anos faz concurso, alguém que há 20 anos estuda, que alguém que há 20 anos incrementa essa parte de estudo. Senhores, não se adaptem para o cronograma de estudo. Façam o cronograma conforme a sua rotina. Façam o cronograma conforme a sua rotina. Isso vai bem. Eu vou até colocar essa frase aqui para justamente te ajudar. Façam o cronograma conforme a sua rotina. Por que isso? Principalmente que estamos falando de antes da publicação do edital. Quando a pessoa faz o cronograma ali e se adapta conforme o cronograma, ela fica doida. Já aconteceu isso comigo. Teve uma vez que eu fiz um cronograma de estudo, até quando eu estava estudando para o CFO da PM, né, o curso de formação de oficial da Polícia Militar. Eu coloquei um cronograma de estudo de aproximadamente 6 a 7 horas por dia. Só que eu estava trabalhando. Eu era jovem ainda, não havia casado, mas eu estava trabalhando, eu tinha um monte de tarefa no meu trabalho, eu já era concursado de aeronáutica, eu já tinha um monte de tarefa. E aquilo, poxa, todos os dias que eu não cumpria o cronograma, eu ficava chateado. E lembra lá do efeito psicológico? O efeito psicológico, nossa, ele surtia negativamente na minha vida, que eu ficava completamente chateado por aquilo. Por quê? Eu não conseguia cumprir. O estudo não estava surtindo efeito. Então, poxa, se eu posso fazer um cronograma flexível, justamente que o tempo está ao meu favor, então eu vou trabalhar nessa hipótese. Depois, quando publicar o edital, aí sim a gente ajusta. Mas o cronograma ele tem que ser flexível. E isso você aprende na nossa etapa. Por isso que a nossa etapa é você se tornar um policial em 6 meses. Você vai ver toda a matéria em 6 meses e vai ser aprovado. Claro, mediante sair no edital, né? Mas vocês que estão na nossa jornada do aprovado,
vai saber que em pouquíssimo tempo é possível você conquistar sua vaga na Polícia Militar estudando dessa maneira, atalhando módulo por módulo, atalhando dessa maneira que você vai conseguir. Por isso é que tem que ter essa distribuição equilibrada. Porque o conteúdo tem que ser identificado em tópicos menores, como eu falei com vocês. Divide, quebre o conteúdo ali de 5, quebre o conteúdo, quebre cada aula, porque é mais fácil aprender. Quanto mais esmiuçado estiver o conteúdo, mais fácil vai ficar o aprendizado. E aí eu não vou poder procrastinar. Por isso é que é importante eu fazer um cronograma voltado para a minha realidade. Uma vez que eu faço isso e consiga a destrinchar todo esse edital, eu vou conseguir sim fazer tudo isso. Então, como a gente iniciou a nossa jornada, nós distribuímos ali, separamos as matérias, depois separamos ali como iremos estudar cada matéria, de que forma, videoaula, apostila, a gente separou. E aí, baseado nisso, nós fizemos ali o nosso cronograma flexível de estudo, passo a passo. E uma dica muito importante sobre o cronograma, escreva tudo, escreva. Exemplo, hoje eu vou estudar matemática, isso, isso e isso. Hoje eu vou estudar de X horas até tal horas, português, vou estudar verbo, vou estudar interpretação de texto, enfim, escrevam e cumpram, porque não vale a pena, o papel aceita tudo, obviamente, né? Então é muito importante que você cumpra cada coisa que você está escrevendo, é muito importante, ok? E aí, com toda certeza, vamos para a nossa compreensão profunda de tudo, por quê? Para que a gente possa ter foco agora. Então, com tudo isso que eu coloquei, agora eu vou começar no meu foco. Em vez de apenas memorizar as informações, eu tenho que aprender. Eu não fico baseado em apenas, eu vou decorar essa fórmula. Não. Aonde eu consigo colocar essa fórmula? Aonde que eu consigo interpretar essa lei? Será que só ler a lei ali, nos direitos humanos, só ler a lei seca ali, como se diz, vai me fazer ter uma compreensão? Claro que não. Eu tenho que focar no que ela representa, quais são os métodos ali que eu posso colocar essa lei, implementar essa lei. Eu tenho que reescrevê-la. Uma técnica muito importante que eu utilizo para o meu dia a dia, inclusive eu trabalho nessa área, né, de instrução militar, o meu método que eu utilizo aqui para saber se eu compreendi de fato é explicar novamente aquilo que eu acabei de aprender. Então eu explico para mim mesmo e muitas vezes eu tenho que explicar em sala de aula. Então, um exemplo, peguei uma matéria nova hoje, peguei algo novo hoje. Se eu conseguir falar sobre esse algo, se eu conseguir explicar sobre esse algo, definitivamente eu aprendi esse algo. Então, isso é muito importante. Uma técnica que eu uso. Uma vez que você consegue explicar sobre um conhecimento, esse conhecimento foi compreendido. Se ele foi compreendido, eu consigo aprofundar nele. Como que eu aprofundo e como que eu pratico para não correr o risco de esquecê-lo, cair lá na curva do esquecimento que a gente já sabe? Exercício. Eu vou praticar, eu vou solidificar esse conhecimento, resolvendo o exercício, que tem que estar no meu cronograma. Então, depois, quando a gente colocar a mão na massa aqui, vocês vão ver de como fazer um cronograma eficiente, de colocar ali exercício, de como exercitar aquilo que foi ali introduzido. Vocês vão ter certeza que aí sim vocês vão estar muito mais próximo da aprovação. E isso nós estamos falando de antes do edital, hein? Nós nem publicamos ainda, nem aguardamos ainda a publicação do edital. Nós estamos falando apenas antes do edital. Nós estamos na etapa de estudar antes do edital. Só por essa etapa, vocês já viram que é capaz, sim, de eu atingir aí essa aproximação do meu objetivo, que é o quê? Que é ser aprovado na Polícia Militar de Minas. E o nosso objetivo aqui sempre vai ser esse, é alcançar aí o objetivo mais claro de ser aprovado na Polícia Militar de Minas Gerais. Então, para você que ficou até o final, eu agradeço a oportunidade, espero que você tenha gostado do conteúdo, espero que você tenha aí
aprendido como se estuda antes do edital. Espero que agora você, concurseiro, não só para o concurso da Polícia Militar, mas eu abro aqui, né, um leque para diversos concursos que vale a pena estudar sim antes do concurso, antes da publicação do edital. Fico por aqui, muito obrigado, até a próxima.